Eu sou Maria Lúcia Fatorelli, coordeno a Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos que desde o ano 2000 luta para ver cumprida a nossa Constituição Federal no sentido de realizar uma auditoria da dívida pública brasileira. Desde 1983, quando o FMI entrou aqui no Brasil pela primeira vez, com a primeira carta de intenções, todas essas medidas de reforma de previdência, redução salarial, aumento de tributos indiretos, que é parte também da reforma tributária, tudo isso passou a ser exigido aqui no Brasil. Atualmente, com esse governo que não discutiu essas propostas durante nenhuma campanha eleitoral, que não teve voto direto da população, aprovação popular, ficou mais fácil para eles empurrar essa reforma, principalmente quando nós temos um banqueiro à frente do Banco Central, um banqueiro à frente do Ministério da Fazenda. Os interesses financeiros estão exacerbados no país neste momento. Todas essas reformas, que na verdade são contra-reformas, são retrocessos, elas acabam priorizando, privilegiando o setor financeiro. Elas retiram direitos dos trabalhadores e aumentam os privilégios do setor financeiro. Historicamente, e não só no Brasil, no mundo todo, os bancos sempre tiveram interesse em aumentar os fundos de previdência privada, porque esses fundos funcionam numa espécie de pirâmide. Eles têm que estar sempre tendo novos clientes para que aqueles que já estão contribuindo há muito tempo tenham condição de receber os benefícios. Aqui no Brasil, essas reformas, essas contra-reformas da Previdência, elas visam isso. À medida que vai retirando direitos, tanto do setor público, privado, urbano e rural, vai empurrando as pessoas para esses fundos privados de previdência e que não dão garantia nenhuma. Esse tipo de fundo não tem nem lógica semântica. Previdência é sinônimo de segurança. Esses fundos aplicam em papéis de risco. Qual é a lógica de colocarmos a nossa segurança em papéis de risco? E no mundo inteiro, esses planos de previdência privada quebram, desaparecem e deixam os trabalhadores e trabalhadoras totalmente desamparados. É um enorme risco. A principal conquista da Constituição foi justamente a Seguridade Social. Um tripé que está previsto lá no artigo 194 como um conjunto integrado de ações. Então foi criada a Previdência para garantir a aposentadoria e pensão para as pessoas que já tinham cumprido a sua idade laboral ou que faleceram e deixaram a sua família para ter algum amparo, né, na velhice ou no caso de morte. Veio a assistência social para verificar por que essas pessoas estão fora do mercado de trabalho, o que fazer para reintegrá-las ou para assisti-las, por exemplo, para que não morram de fome, não é? Então, a assistência social e a saúde, porque sem a assistência à saúde, as trabalhadoras e os trabalhadores, se adoecessem, como iriam trabalhar? Então, todo esse tripé, ele está relacionado com a garantia de assistência, de uma seguridade, um seguro social para a classe trabalhadora, estando ela empregada, aposentada, fora do mercado de trabalho, necessitando de uma assistência, ou doente, precisando de uma assistência à saúde. Por isso que esse é um conjunto integrado. Isso foi considerado algo tão importante, foi aprovado por unanimidade. E o financiamento desse tripé da Seguridade Social também está na Constituição Federal, no artigo 195. Então lá está dito, todo mundo vai contribuir. Os trabalhadores e trabalhadoras e os empregadores sobre a folha de pagamento. Então foi criada a contribuição do INSS. Todas as empresas têm que contribuir sobre o lucro. Então foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. E todas as pessoas contribuem sobre o consumo.
tudo que adquirimos, bens, serviços, incide a contribuição social chamada COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Ainda temos outras contribuições para o PIS/PASEB, contribuições que incidem sobre importações, vendas de produto rural, etc. Quando consideramos esse conjunto de contribuições e comparamos com todos os gastos desse tripé, Previdência, Assistência e Saúde, nós temos uma sobra de recursos imensa, de dezenas de bilhões de reais todo ano. Apesar do desemprego, se não tivéssemos esse desemprego recorde, a arrecadação ainda seria muito maior. Então, como é que o governo apresenta esse tal desse déficit? Ele, de toda essa cesta de contribuições, ele pinça somente a contribuição do INSS, deixa todas as outras lá e compara somente essa contribuição do INSS com todos os gastos da Previdência Social. Aí ele fabrica o déficit. Fica ainda mais grave quando nós verificamos que 30% dos recursos da Seguridade Social são desviados para outros fins, principalmente para pagamento de juros da dívida, por meio da chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Se o déficit existisse de verdade, existiria algum recurso para desvincular? Evidente que não. Se está sobrando recurso a ponto de desvincular 30% por meio da DRU, é porque os recursos estão sobrando. Tudo isso é para sobrar mais dinheiro para a chamada dívida pública, que nunca passou por uma auditoria e que tem já comprovados, inclusive por CPIs do Congresso Nacional, diversos indícios de ilegalidades, ilegitimidades e até fraudes envolvendo esse processo dessa dívida. Então, o debate está no sentido inverso. O que nós deveríamos estar debatendo é essa sangria inaceitável de recursos para essa chamada dívida pública, um gasto totalmente obscuro, sequer sabemos quem são os credores, porque a informação sobre os detentores dos títulos, tanto da dívida interna como da dívida externa, é informação considerada sigilosa no Brasil. Isso é um escândalo. Temos dívidas monstruosas. A dívida interna alcançou 4,5 trilhões de reais em dezembro de 2016 e a dívida interna bruta 556 bilhões de dólares. E quando a gente olha, qual que é a contrapartida dessa dívida de trilhões? Não encontramos. É uma dívida que cresce e é criada continuamente, cresce e é criada por conta de mecanismos meramente financeiros, sem contrapartida alguma ao país ou à sociedade. Um verdadeiro escândalo. Então, é aí que nós temos que verificar esse ralo. É aí que tem que haver uma reforma ampla para modificar esse Estado, para que os recursos se destinem à previdência, à assistência, à saúde, aos investimentos, à ciência e tecnologia, educação, etc. Além disso, o próprio governo tem feito, historicamente, desonerações em relação às contribuições sociais, liberando vários setores para que esses setores deixem de contribuir para a Seguridade Social. O agronegócio é um dos exemplos dessa infâmia. O governo desonera o agronegócio de contribuir para a Previdência e depois diz, temos déficit na Previdência do Trabalhador Rural e agora eles vão ter que pagar a conta. Então nós temos desvio por meio da DRU, desonerações e ainda um volume enorme de dívidas que não são devidamente cobradas. Não há o devido investimento na administração tributária para cobrar as centenas de bilhões de reais que vários devedores, inclusive grandes bancos e grandes empresas, devem para a Previdência Social e a Seguridade Social como um todo. É infame a alegação do governo de que essas reformas vão melhorar a vida das pessoas, vão gerar mais empregos e etc.
Pode até gerar mais emprego, mas sabe que tipo de emprego? Em vez de hoje, um trabalhador ter acesso a um emprego para ganhar um salário mínimo, com a proposta de trabalho intermitente, ele vai ganhar um terço, um quarto disso. Não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a férias. Por quê? Com o trabalho intermitente, por exemplo, o empregador pode dizer: amanhã eu preciso de você, vem trabalhar. Depois, não, eu te chamo de novo o dia que eu precisar de você. E aí? Chegar no fim do mês, quantos dias ele terá trabalhado? Então, pode ser que ele não ganhe nem um salário mínimo, porque ele não vai ter aquele registro. Vai ser um trabalho intermitente, ele vai ganhar aquele dia que ele trabalhar. E não vai ter contribuição, não vai ter um emprego fixo, uma série de coisas. Esse é um dos exemplos da reforma trabalhista. E no caso da Previdência, é um adiamento da aposentadoria para o infinito. Essas pessoas, na verdade, não vão conseguir se aposentar. Então, é um abuso querer reduzir os direitos da classe trabalhadora no momento em que nós temos dívidas por cobrar, que nós temos um volume enorme de desonerações e 30% dos recursos da Seguridade Social estão sendo desviados. Nada disso precisaria estar acontecendo. Essas reformas são desnecessárias.